Meus irmãos, abramos juntos a palavra de Deus em Atos capítulo 17, a partir do versículo 16. Eu havia prometido a vocês a continuidade do que começamos a estudar em Levítico 10, no domingo passado, mas por uma falha de memória, eu esqueci de dizer que normalmente, nesse período, nós costumamos reforçar uma mensagem muito importante a respeito da fé cristã, que é a crença na ressurreição dos mortos. E eu vou tomar por base, texto base, Atos 17, a partir do versículo 16, mas também vou utilizar o credo dos apóstolos como auxílio para a nossa exposição, uma vez que é um dos documentos mais antigos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, conhecido hoje como credo dos apóstolos, mas que descendeu de uma forma anterior do credo. Era conhecido antigamente como o antigo símbolo romano. Não uma referência à igreja romana, mas onde havia toda a força da igreja. Entendam que é importante o que diz a história. O cristianismo floresceu de maneira tal nos primeiros séculos que chegou um momento que o próprio Império Romano, o grandioso Império Romano, ele se tornou cristão. Porque o líder principal, máximo do império, o imperador, ele se converteu a Cristo Jesus. Essa era uma promessa antiga. Em Daniel capítulo 2 já falava sobre isso, de que os reinos se submeteriam a Cristo Jesus. E então o início do credo, ele já data do século II. Nós não temos nenhuma evidência direta de quem tenha escrito, ou seja, ele não foi escrito por alguns dos apóstolos, nós não temos evidência direta, mas produzido no meio da igreja, ele é um resumo admirável do ensino apostólico. Você tem um resumo claro das principais doutrinas apostólicas. E o que é que nós encontramos nele? Introdutoriamente falando, desde o primeiro século, a igreja cristã comemora a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. De que forma? Reunindo-se sempre no primeiro dia da semana. Apocalipse capítulo 1, versículo 10, deixa clara a evidência de que o primeiro dia da semana ficou conhecido como dia do Senhor, porque foi o dia em que o Senhor Jesus Cristo ressurgiu dos mortos triunfantemente. Lembrem-se que este seria o sábado cristão. A palavra sábado, na língua hebraica, significa descanso. No Antigo Testamento, o sábado foi ordenado, e nós encontramos isso claramente, enquanto durou a velha criação, para ser celebrado no sétimo dia. Entretanto, nada seria mais adequado para mudar o dia do que aquilo que ele sempre representou. Lembrem-se, quando Deus criou o mundo, em um espaço de 6 dias literais, ele descansa no sétimo, estabelecendo assim um sábado para que o povo reunido celebrasse a criação. Não seria então melhor, adequado, transpor o dia do sétimo para o primeiro, quando acontecesse a celebração de uma nova criação, de um novo céu e de uma nova terra? E é justamente isso que na ressurreição dos mortos, precisamente nós encontramos. Portanto, se alguém está em Cristo, 1 Coríntios 5, é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Atos 17, a partir do versículo 16, ele vai tratar de um momento importante da viagem missionária do apóstolo Paulo, quando agora em Atenas, ele vai no Areópago pregar a respeito da ressurreição dos mortos. À medida em que você lê Atos dos Apóstolos, perceberá que a proclamação apostólica do Evangelho centralizou-se de forma importante nesta mensagem: Jesus Cristo ressuscitou dos mortos ao terceiro dia.
Isto vai ocorrer aparentemente em vários lugares. E aqui, justamente na colina de Marte, em Atenas, isso acontece de uma forma curiosa. Por que razão? Eu vou passar a ler e depois explicarei para vocês. A partir do versículo 16, Atos 17. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. A palavra grega para ressurreição é anastasis. E os filósofos de lá pensavam que Paulo estava pregando deuses estranhos. Então eles concluíram que Paulo estava pregando sobre um tal de Jesus e um tal de Anastasis. Vou continuar. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo, versículo 19: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Até o versículo 34. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles Dionísio, estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. O que causou grande impacto na pregação do apóstolo Paulo em Atenas, na colina de Marte, foi justamente a visão de mundo grega a respeito da imortalidade da alma. Alguns acreditam que o cristianismo tem a mesma visão a respeito disso, mas havia uma diferença muito importante. Em primeiro lugar, os gregos entendiam que a alma nunca precisou ser criada por alguém. Ela surge, assim como os evolucionistas acreditam que o mundo surgiu, sem a força e o poder da palavra de um ser supremo e criador. Número 2, os gregos também acreditavam que o corpo era mau, ele prendia a alma, e a alma, para ser livre e então seguir adiante em uma outra vida ou em um outro plano espiritual, ela precisava ser liberta. O cristianismo crê na imortalidade da alma, mas ensina, segundo a palavra de Deus,
que ela passou a existir a partir do momento que o Senhor a criou. Gênesis 2, ele sopra em Adão fôlego de vida, e a partir daí ele passa a ser a alma vivente. Em segundo lugar, o cristianismo nunca viu o corpo como algo ruim e que prendia a alma que era boa, mas cria naquilo que desde a antiguidade o Senhor ensinou, a crença, a verdade acerca da ressurreição do corpo, de que haveria na realidade, no último dia, a junção gloriosa, mais uma vez, do corpo e da alma, só que agora em um novo estado, se o homem morresse crendo e sendo salvo pelo Redentor Jesus Cristo. Eu vou ler novamente para os irmãos o que nós temos como um maravilhoso resumo da pregação apostólica no Credo dos Apóstolos. Isso tem acompanhado a igreja no decorrer dos séculos, faz parte da nossa profissão de fé. Do dia em que apresentamos os nossos filhos ao batismo, da ordenação dos nossos presbíteros e diáconos aos ofícios da igreja. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, ou Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Notem, pelo menos por 3 momentos nós encontramos a menção à ressurreição, ou à doutrina da ressurreição. A primeira delas, se referindo àquele que é a primeira ressurreição e a garantia de que nós ressuscitaremos com ele no último dia. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. É uma declaração de fé da parte do povo de Deus, baseada na proclamação apostólica do Evangelho. De onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, mais uma vez, uma verdade gloriosa do Evangelho. João capítulo 5, o Senhor diz que um dia todos os mortos irão ressuscitar, uns para a vida e outros para o juízo. Por fim, creio na ressurreição do corpo. Aquele que ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, nos garante que também um dia nele iremos ressuscitar em carne. 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo explica isso muito bem. Então, quando olhamos para a pregação do apóstolo Paulo, nós observamos que os atenienses acreditavam que o apóstolo estava falando a respeito de 2 deuses. Um que se chamava Jesus e o outro Anastase. Porque a doutrina da ressurreição apareceu tão fortemente em sua pregação que eles não estavam conseguindo distinguir quem de fato era o Deus que Paulo estava pregando. Eles não estavam conseguindo perceber que Jesus era aquele que promoveria a ressurreição final de todos os mortos, porque ele ressuscitou no terceiro dia. Quando os discípulos substituíram Judas, lembrem-se, em Atos capítulo 1, nós temos o registro de que eles queriam alguém que estivesse com eles, desde o batismo de João até a ascensão de Jesus. Atos 1, 22. A função, então, desse apóstolo era ser testemunha, junto com eles, da ressurreição de Jesus. Os inimigos do Evangelho ficaram tristes, por que razão? Atos capítulo 4, porque os primeiros cristãos pregavam a ressurreição dos mortos através de Jesus. Os judeus ortodoxos acreditavam na ressurreição dos mortos, enquanto os saduceus não criam nela, mas os cristãos pregavam que esta ressurreição
havia surgido num lugar estranho e inesperado através da ressurreição de Jesus. E é por isso que o apóstolo Paulo, em Atos 23, conseguiu dividir o sinédrio nessa questão. Porque ele sabia como funcionava tudo isso entre fariseus e saduceus. Haveria, portanto, uma ressurreição tanto dos justos como dos injustos, e os judeus sabiam muito bem disso, está registrado em Atos 24. Mas havia algo que eles não sabiam. Como vemos no Evangelho, Jesus havia predito que passaria 3 dias e 3 noites no coração da terra, assim como o profeta Jonas passou esse tempo no ventre do grande peixe. Talvez nós estejamos tão presos à história de Jonas, como aprendemos desde cedo no departamento infantil das nossas igrejas, que nós não percebemos a imagem na vida e na história de Jonas e o propósito porque ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Às vezes a gente pensa que ele ficou lá, sei lá, assistindo TV, lendo um livro, pensando sobre muitas coisas. E de repente ele é vomitado nas praias de Nínive. Mas notem, o símbolo, a imagem é igual da ressurreição dos mortos. É possível que Deus preservasse alguém no ventre de um grande peixe, vivo? Sim, de fato. Mas o que Jonas escreve é o relato do que ele experimentou, quando lançado ao mar, ele foi engolido por aquele peixe, e talvez ele pensasse, a minha vida se encerrou, ela parou aqui, tudo terminou, mas de repente ele é vomitado pelo peixe nas praias de Nínive, e aquilo traz espanto para as pessoas que veem agora um homem ressurreto, e a sua mensagem então traria impacto tal, que toda uma geração de ninivitas seria salva. Talvez você nunca tenha pensado para parar, tenha parado para pensar sobre isso. Mas lembrem-se do que diz Mateus, capítulo 12. Vamos para lá. Mateus capítulo 12. A partir do versículo 38. Mateus 12, 38. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Vocês lembram quando Paulo escreveu aos Coríntios? E ele disse que os judeus pediam sinais e os gregos buscavam sabedoria. Veja que eles tinham uma intensidade na reflexão e nas ideias, de que até mesmo o conceito profundo ou metafísico a respeito da natureza da alma era definido pela filosofia grega. E os judeus gostavam de ver. Aqui, claramente, você percebe que escribas e fariseus se dirigem a Jesus e dizem a ele: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Qual foi a resposta de Jesus? Ele poderia ter feito mais um sinal, e ele fez tantos sinais, como nós lemos hoje no final do Evangelho de João, que seria difícil os registros. Mas ele respondeu. Verso 39, uma geração má e adúltera pede um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Há uma referência muito próxima, muito clara do que aconteceu com Jonas e do que aconteceria com Jesus. E ele ainda fala sobre ressurreição. Vejam o versículo 41. Ninivitas se levantarão no juízo,
com esta geração e a condenarão. Levantar-se, soerguer-se, sempre ocorre nesses contextos a ideia de alguém morto e que torna a vida ressuscitando. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior que Jonas, do que Jonas. Essa mensagem, irmãos, portanto, seria tão poderosa e traria tão grande impacto, a pregação acerca da ressurreição de Cristo, que traria grande e profunda agitação no mundo da época. Mas isso levanta uma questão para os curiosos. A questão é: como é que você consegue 3 dias e 3 noites para caber entre a tarde de sexta e a manhã de domingo? Como é que a gente consegue fazer isso? Como é que a gente encaixa 3 dias e 3 noites na tarde de sexta e amanhã de domingo? A resposta breve é que nós não conseguimos fazer isso. E apesar de todos os cultos de Sexta-feira Santa realizados pelas igrejas, Jesus, ele não morreu realmente na sexta-feira, e eu posso provar isso a vocês. O que faz algumas pessoas pensarem que ele fez isso é que o Evangelho de Lucas nos diz que Jesus foi crucificado no dia da preparação, à medida que se aproximava o sábado. Lucas 23, 54. Era o dia da preparação e começava o sábado. Mas, lembrem-se, os judeus tinham mais sábados do que apenas aquele sábado semanal, o 7º dia da semana. E aí, para isso, eu vou mostrar para vocês, mais uma vez, a importância de você estudar comigo o livro de Levítico. Vamos para o capítulo 16, Levítico 16, por favor. O que muitos não sabem é que os judeus tinham muito mais sábados ou dias de descanso do que apenas o semanal. E isso vai acontecer no contexto da morte e da ressurreição de Jesus, e eu vou explicar isso para vocês. Levítico 16, a partir do versículo 29 ao 31, diz, 16, 29 a 31, isso vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Referindo-se a uma festa anual de expiação, o Senhor então ordenou este descanso, ou sábado. Lembrem-se, a palavra sábado quer dizer descanso, não quer dizer 7º dia, não é. Versículo 31, e é sábado de descanso solene para vós outros, observem. Aí você, observe ainda comigo o que diz os versículos 24 a 32 do capítulo 23 de Levítico. Levítico 23, veja agora versículos 24 a 32. Fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, um shabá, ou um sábado, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés, mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação, o chamado Yom Kippur, na língua hebraica. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma,
Trareis oferta queimada ao Senhor, nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus, porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, esse eu destruirei no meio do seu povo. Nenhuma obra fareis. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma, aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. E agora o versículo 39 desse mesmo capítulo, para a gente encerrar. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. E aí você tem agora um sábado e um dia diferente, olha lá. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene. Veja, irmãos, como esse entendimento nos ajuda a compreender que Jesus foi crucificado pouco antes da Páscoa, mas que naquele período, portanto, naquela semana, precisamente falando, houve 2 sábados. 2 sábados. Um que era fixamente o 7º dia de descanso semanal, mas um outro sábado também. Veja que naquele primeiro sábado, as mulheres compraram especiarias para aplicar ao corpo de Jesus após a sua morte. Marcos 16, versículo 1. Em Marcos 16, versículo 1, nós lemos: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Marcos 16, versículo 1. Você tem aí a referência a um primeiro sábado. O sábado semanal seria o segundo daquela semana, e Lucas 23, 56, nos diz que as mulheres, depois de terem preparado as especiarias, elas vão descansar neste. Lucas 23, 56. Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Veja, como elas poderiam comprar especiarias depois do sábado e também descansar no sábado, depois de terem preparado essas especiarias, a menos que houvesse 2 sábados naquela semana. Se não existissem, isso seria impossível. Portanto, sem entrar em detalhes, nós precisamos assumir que o primeiro dia da Páscoa, naquele ano, aconteceu em uma quinta-feira. Jesus morreu na tarde de quarta-feira. Ele foi sepultado por volta do pôr do sol da noite da quarta-feira. A noite de quinta-feira foi o dia, a noite de sexta-feira o segundo dia e a noite de sábado o terceiro dia, para os judeus o primeiro dia. O dia da semana, então, começaria ao pôr do sol da noite de sábado, e foi então que Jesus ressurge dos mortos gloriosamente. Então, quando as mulheres chegaram de manhã, na manhã do domingo, o túmulo já estava vazio. Jesus já não estava mais lá. Ele então, ao primeiro dia da semana, já não está mais presente, dominado sobre o poder da morte, porque triunfantemente ressurgiu. Ele descansa, o descanso solene. E ele agora inaugura um novo dia. Alguns vão zombar disso e não vão acreditar no que aconteceu naquela gloriosa semana. Quando o apóstolo Paulo, ele terminou a sua pregação, e vocês leram comigo em Atos 17, versículo 32, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos em outro momento, noutra ocasião. Irmãos, uma das coisas que um coração incrédulo adora fazer é considerar certas coisas óbvias como certas,
a fim de suprimi-las e ignorá-las, e fazer isso para ridicularizar as glórias vindouras como incríveis. Certa vez um pastor estava discutindo com um ateu em um programa famoso de televisão, e eles estavam muito animados por saber que aquele pastor acreditava na Bíblia, e eles então passaram a zombar dele porque disseram: se você acredita na Bíblia, significa dizer que você também acredita em animais falantes. Porque a serpente no jardim falou e a jumenta de Balaão também. E eles então questionaram aquele ministro: como você pode acreditar em animais falantes? E a resposta daquele pastor foi brilhante: mas vocês não dizem que nós somos animais? E nós estamos todos aqui conversando. E ninguém sabia exatamente o que dizer ou o que fazer. Resumindo, todo mundo precisava concluir que cria em animais falantes, porque os naturalistas ou darwinistas dizem que nós somos animais. E com respeito à vida dentre os mortos, será que seria diferente? Eu posso provar que todo mundo acredita nisso também, ainda que tente negar. Um evolucionista acredita que um dia a matéria inanimada saltou do abismo e tornou-se animada, ou seja, sem vida, passou a ter vida a partir da morte, só que fez isso sozinha. E no que os cristãos creem e declaram? Os cristãos acreditam que Deus formou Adão do pó da terra, e quando soprou nele fôlego de vida, aquela matéria inanimada passou a ser alma vivente. Logo, todos creem que a vida surgiu da morte. A questão é: todos acreditam da forma certa ou continuam escondendo uma verdade clara para tentar abafar um acontecimento incrível? Irmãos, o que a nossa fé na ressurreição significa é que cremos que isso um dia acontecerá novamente. E a pergunta é: por que razão alguém declararia um milagre como se fosse uma impossibilidade de acontecer uma segunda vez? Alguns podem dizer: sim, de fato, ele andou sobre as águas uma vez, mas fazer isso novamente já é demais, seria impossível. Na prática, é como os homens tentam negar verdades tão gloriosas como as que estão reveladas na palavra de Deus. Mas a verdade mais surpreendente que Deus realizou, meus irmãos, foi esta. Ao fazer isso, e diz a Escritura, o Pai ressuscitou o Filho dentre os mortos, é uma ideia clara de uma obra em conjunto. Ele transformou toda a natureza da história humana. Quando o Senhor realizou isso e trouxe para o homem poderosa salvação por meio de Cristo, Ele abriu um buraco no tecido da história, bem no meio dela, e esse buraco era o túmulo de Cristo. Mas assim como Cristo morreu a nossa morte, Ele ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, para que vivêssemos a sua vida. Assim como por meio de seu sangue, Ele calou o acusador, porque essa era a função do sacrifício, que o acusador se calasse, pois o sangue traz remissão de pecados. Percebam, é o que nós sempre declaramos: creio na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Ele também enfiaria a mão através daquele buraco, pegaria os últimos dias e os puxaria para dentro da tumba. E a ressurreição dos últimos dias começaria na metade do tempo comum dos homens.
Vocês ouviram a mensagem desta manhã sobre João capítulo 6, Jesus repetindo por 2 vezes que aqueles que crescem e fossem até Ele seriam ressuscitados no último dia. Que referência é essa? É uma referência clara àquilo que nós esperamos em Cristo, mas também é uma referência clara de quem começou tudo isso. Cristo ressuscitou no meio da história. E o que significa isso para o homem? Que todo o seu cálculo a respeito do tempo agora deve se conformar a isso. Falávamos hoje para os catecúmenos a respeito do propósito de Deus em Cristo Jesus de alcançar judeus e gentios. De que Cristo vem e Ele quebra com essa distinção a barreira que separava judeus e gentios, unindo-os todos à igreja. E quando tratávamos sobre isso, era inegável, impossível lembrar esta poderosa verdade. Ainda que os homens tentem negar a realidade gloriosa da ressurreição, ainda que os homens tentem atacar a fé cristã e tentem negar que a Bíblia é a palavra de Deus e dizer que não é um documento confiável, o fato é, eles não conseguem mudar o que o nosso Redentor trouxe e causou em nossa história. Não há mais mundo sem antes e depois de Cristo. E tudo o que estava envolvido na ressurreição do último dia foi realizado em Cristo, como falei a vocês. E a Bíblia diz que Ele ressuscitou Ele ressuscitou dos mortos corporalmente. Sua ressurreição foi o pagamento inicial do que será para o resto de nós. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses capítulo 3. Pois a nossa pátria está nos céus. Filipenses 3, dos versículos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Percebam que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Primeiro ele lembra, em uma linguagem claramente ou fortemente ligada ao Êxodo, que nós, como peregrinos neste mundo, rumamos para uma pátria. A nossa pátria é celestial. Hebreus capítulo 11 vai nos lembrar que a compreensão a respeito da terra para o povo de Deus, desde os patriarcas e além de algo físico. Abraão esperava em Deus uma pátria celestial, uma cidade que seria arquitetada e construída pelo próprio Deus. Essa verdade sempre foi levada no coração do povo de Deus. E ela seria cumprida em Cristo Jesus. Paulo então fala algo que sempre foi revelado, mas agora ganha perfeita completude em Cristo, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E como iremos para esta pátria? O que vai acontecer no último dia? Aquele que julgará vivos e mortos, o mesmo que remiu os pecados de seu povo, que garante que por sua salvação, Ele sempre lembrará que por sua vida,
será o seu alimento, não lhe faltará e não o expulsará de sua presença. Transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Na cruz, ele experimentou humilhação por seu povo, mas também na cruz, o seu sangue vertido calaria o acusador, sendo ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na cruz, ele humilharia o acusador e os seus exércitos de demônios, porque diria: está consumado. Tetelestai na língua grega. E então, ele seria sepultado, simbolicamente descendo aos mortos. Mas a tumba não poderia contê-lo. O sepulcro não poderia segurá-lo. Assim como Jonas, 3 dias e 3 noites ele passaria para que tudo se cumprisse. E ele então ressurgiria, para que então tivéssemos a certeza de que ele mesmo iria transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subornar a si todas as coisas. É importante, irmãos, lembrarmos disso, porque o último dia ainda haverá coisas maravilhosas. O apóstolo diz que os nossos corpos serão transformados. E então, exatamente como os judeus esperavam, isso acontecerá. Mas por que o corpo de Cristo foi transformado no meio da história? E o que aconteceu depois disso? A ressurreição de Cristo puxou a nossa regeneração. O que é a nossa ressurreição espiritual da morte espiritual? E a nossa regeneração puxa a nossa ressurreição corporal depois dela. Ele nos dá vida espiritual primeiro, e assim mesmo, e dessa forma, e assim até mesmo a morte não terá poder de nos separar do nosso amado Salvador. Eu quero encerrar o sermão desta noite chamando vocês para examinarem comigo um texto final em Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Versículo 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Perceba, esta é uma das passagens mais gloriosas da carta aos Romanos. Paulo continua a falar desta grande obra, e por isso ele a conecta com a nossa justificação. E ao chegar ao seu término, no versículo 31, ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez ou perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a poderosa mensagem do Evangelho. Nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é uma lembrança para nós de como devemos olhar para a obra de Cristo, confiando nela, e viver com maior gratidão diante do Senhor por tudo o que Ele fez por seu povo, tem feito e ainda fará. Essa é a poderosa mensagem do Evangelho, irmãos, que nos lembra que em todas estas coisas, o povo de Deus sempre será mais que vencedor por meio de Cristo Jesus. E de que ninguém poderá ser salvo pelo que faz. E essa é mais uma importante razão, porque todos nós, inclusive eu, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Se você está em Cristo, a questão não é que alguma coisa que você faça vai separá-lo do seu amor, mas isso vai sempre revelar que de alguma maneira você tem colocado, e eu tenho colocado, como prioridade a mim mesmo ou a minha vida antes de Cristo. Esse é o momento que nos lembra a razão por que nós devemos valorizar tanto os 52 sábados que temos no ano. Sábados cristãos, o primeiro dia da semana. Essa é uma razão importante porque devemos lembrar que Jesus celebra na Páscoa um novo sacramento que agora não deveria ser observado anualmente, porque o pão da vida jamais iria nos faltar e Ele sempre iria nos alimentar. E a presença em sua mesa seria essa realidade, como um pai que não deixa um filho com fome, como um pai que não deixa o filho sem o pão de cada dia. Ele não escolheria maior e melhor figura para aplicar a si mesmo do que o pão, como nós falamos hoje pela manhã. E ele ordenaria que este pão nos lembrasse o seu corpo que foi dado por nós. E nós devemos fazer isto até que ele venha. Me permitam encerrar lembrando a mim e a vocês que é uma doutrina fundamentalmente bíblica e importante a que diz que Cristo morreu. Morreu pelos nossos pecados. Mas ela só faz sentido para nós se também afirmarmos o que a Bíblia diz. A morte não pôde contê-lo. A tumba está vazia. Ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Talvez você esteja aqui nesta noite e nunca tenha parado para pensar sobre tudo isso. Talvez você, como crente, nunca tenha parado também para compreender a dimensão da doutrina da ressurreição e as suas implicações para a sua vida de fé, para a sua alma. Cada vez que eu tenho que estudar sobre esse assunto para pregar para vocês, eu sou profundamente impactado
porque eu me vejo como Pedro. É assim que eu me sinto. Mas rapidamente o Senhor me leva a olhar para Ele e lembrar de suas palavras quando Ele diz: apacenta minhas ovelhas. Ou seja, eu não vou te deixar, eu não vou expulsar você. Eu morri por você, você faz parte do meu povo. E assim todos os que creem em Cristo devem olhar para esta maravilhosa doutrina. Nós somos um povo de fé. E, irmãos, é assim que nós devemos viver. Não devemos viver pelo que vemos. Devemos viver sempre pela fé. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos por tua palavra. De todo o coração nós te louvamos nesta noite, pela grande obra de Cristo, pelo que Ele fez em obediência ao Senhor, que resolveu nos amar e nos escolher antes da fundação do mundo, e assim em obediência e amor, o teu Filho Jesus veio ao mundo e realizou perfeita obra, de modo que o que Ele prometeu irá acontecer, e nenhum dos seus se perderá. Senhor, que nesta noite aqueles que estão em Cristo se regozijem no Senhor, descansem nesta palavra, porque se creem nele, se um dia entregaram suas vidas a Ele, nada, absolutamente nada, neste mundo ou no porvir, poderá nos separar do teu grande amor, pois aqueles que estão em Cristo são nova criação. Mais uma vez, Senhor, estaremos aqui reunidos em torno da tua mesa, que possamos tomar e comer, celebrando a vida, a morte e a ressurreição do nosso Salvador, porque Ele venceu e, portanto, a nossa alma está livre, liberta. E a sua promessa é que um dia cearemos com Ele e viveremos com Ele para todo sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém.